eu também fui julgada quando eu expus a deficiência do meu filho. Sério? Muito. Inclusive, uma das pessoas que me julgou hoje é uma grande amiga minha. O filho dela é autista no nível de suporte 3. A gente troca ideia todos os dias. E hoje ela até lembra assim, Ju, nossa, lembra que eu te julguei? Ela foi uma das pessoas que falou assim, eu acho tão desnecessário você estar expondo o seu filho, a rotina dele, as estereotipias que ele faz com as mãozinhas, que eu acho, aliás, eu acho lindíssima, com os dedinhos assim. E você expondo isso. Mas eu falava o seguinte, cara, eu acho que tudo tem propósito. E não foi em vão que Deus me deu Davi, porque eu já era muito feliz com Esté. Esté é uma criança que já me fazia muito feliz, muito mãe. E Deus vai me dar mais uma dádiva, porque não deixa de ser uma dádiva, que é Davi. E não foi em vão. Ele tinha algum propósito. Deus sabia que eu era uma mulher de personalidade. Ele conhece meu coração, ele sonda os corações, né? Ele é onipotente, onipresente, onisciente, e ele vai lá no mais profundo do nosso coração, da nossa alma. Então, ele sabia o que eu seria para o autismo dentro da minha cidade, Vitória de Santo Antão. Então, o propósito, eu tenho certeza que foi esse. E eu comecei a expor meu filho. E, na época, eu fazia provador, eu fazia publicidade, eu fazia tudo isso. Porque era uma renda extra que eu ganhava. Sim. Apesar que nas cidades interior, não sei aqui em Glória, mas em Vitória paga muito mal, sabe? Acredito que... As influenciadoras de Vitória, elas ganham muito mal para fazer um serviço muito bons, porque tem muitas influenciadoras Muitas de Vitória estão desenroladas, né? incríveis, assim, que eu fico passada, porque elas não são reconhecidas como elas realmente mereciam ser. Mas, enfim, eu fazia, na época, precisava de uma renda extra, e eu fazia, só que depois eu comecei a me identificar mais, mostrando a minha rotina com meu filho do que, de fato, com publicidade. Até porque, daí, uma coisa também que muita gente me questiona quando eu coloco aqueles quizzes de pergunta, é porque eu não faço mais publicidade, porque eu tô rica, porque eu não faço mais... Não tem nada a ver, cara. Cara, a galera julga tudo. Tudo. Aí eu falo direto, eu já falei isso no meu stories várias vezes, eu vou repetir aqui. Eu tenho 2 crianças e eu sou mãe solo. E o pai dos meus filhos, ele não me dá minimamente uma ajuda em relação ao emocional, acolhimento, nada. O que ele dá, como eu disse, por lei, é a questão da pensão e que, enfim, não vou nem entrar nesse mérito. Mas em relação ao emocional, ele dá 0. E todo mundo que conhece a história de Vitória de Santo Antão sabe. 0. Ele não vai ver as crianças, ele não liga para saber se as crianças estão vivas. Então, eu não tenho. É como se eu realmente fosse o pai e a mãe dos meus filhos. Meus pais, que é a minha rede de apoio, eles moram num sítio distante. Então, eles não podem todos os dias. Então, eu não tenho uma rede de apoio diária. Por exemplo, eu não podia fazer uma publicidade. Muitas vezes eu tinha que fazer uma publicidade. Eu acertava com o contratante, tudo certinho. Quando era no dia, Davi tinha uma crise. Eu não podia fazer a publicidade, me queimava com o contratante. Porque, infelizmente, as pessoas não têm empatia. E até pode, na primeira vez, não, tudo bem, mas na segunda vez... Não, é complicado, tá fugindo do trabalho. Isso, tá sendo irresponsável. Mas, poxa, eu tinha 2 crianças dentro de casa, sabe? Eu tinha que, no mínimo, deixar elas muito bem, com alguém que eu confiasse muito. E aí, daí vem a questão. Eu tinha que pagar a pessoa que ia olhar os meus filhos para eu fazer a publicidade. Eu tinha que gastar com roupa, com make, com gasolina do meu carro. No fim, não valia a pena. Para mim, não valia a pena. Pode valer para algumas meninas, né? Mas para mim, na situação que eu me encontro, porque cada um tem uma situação diferente. E a questão da preocupação também, né? De estar conectada com o Davi em casa. Será que está bem? Será que vai acontecer alguma coisa, né? Exatamente. Então, assim, eu disse, não, eu não tenho condição de ficar fazendo publicidade e eu não entregar, porque eu entrego. A menina que faz minhas unhas, que é Isla, ela começou lá atrás, ela não tinha quase cliente, ela começou num lugarzinho e eu fui uma das cobaias dela. E graças a Deus, hoje Isla vai... Está quase saindo do emprego fixo que ela tem, porque a quantidade de clientes que eu trouxe para ela, indiretamente e diretamente, já dá o suficiente para ela poder largar o emprego e ficar trabalhando para ela mesma. Então, assim, eu sei que eu sou uma pessoa que eu entrego, mas eu só gosto de fazer uma coisa quando eu realmente posso entregar. Eu não gosto de nada pela metade, porque eu sou intensa, entendeu? E também diz muito sobre quem é a pessoa, né? Exatamente. Então, assim... Eu não podia mais fazer isso, nem com os contratantes, nem com os meus filhos e nem comigo, porque eu ficava mal, como você está dizendo. Eu ficava fazendo a divulgação, com medo se meu filho tivesse uma crise, como era que a pessoa que está com meu filho ia reagir, será que ela ia ter paciência? Aí começa a vir várias paranoias de mãe, de criança, independente de ser autista ou não, sabe? Eu comecei a ficar, eu digo, não dá, eu vou ter que arrumar uma maneira. E aí comecei a trabalhar, comecei a dar palestra, comecei a estudar, comecei a ser convidada para dar palestra. Tive que parar o meu curso de psicologia, onde eu também sou muito julgada. Ah, mas ela nem terminou o curso de superior, minha gente.
sem querer me vitimizar aqui, porque a última coisa que eu gosto é de vitimismo, tá? Eu parei meu curso de psicologia, que todo mundo sabe que é o grande sonho da minha vida, porque eu sempre fui a psicóloga das amigas, quando elas estavam perdidas. Minha comadre Mona Lisa, que está ouvindo essa entrevista, ela deve estar dizendo, com certeza, porque eu sempre dava um norte a ela, sabe? Minha outra comadre, Micaele, também. Toda vez que ela tem um problema, ela me liga. E ela diz que eu sempre tenho uma solução, um direcionamento, uma palavra, um acolhimento, alguma coisa que já faz parte da minha essência mesmo, né? Por eu ser altruísta. E aí, o que acontece? Eu parei porque eu não tinha como estudar, porque psicologia não tem AD. Porque se tivesse AD, eu poderia ficar em casa com as crianças, mesmo que de forma difícil, e estudar, né? Mas não tem, psicologia não tem. Só presencial. Só presencial. Mesmo. E eu não tinha como deixar os meus filhos com uma pessoa que eu não confiasse, no mínimo 105%. Entendeu? Então, assim, eu não terminei a minha faculdade porque eu fui irresponsável, ou porque eu fui negligente, ou porque eu não quis. Não foi isso. Porque eu tive que escolher entre ser mãe, porque naquele momento eu não tinha outra escolha. Eu não tinha... Os meus pais, eles não podiam fazer naquele momento. Julieta, eu vou ficar 4 horinhas com os meus netos para você ir para a faculdade estudar, porque eles moram no sítio. Então, para eles ficava inviável. Pois é, nessa questão da localização. Exatamente. Atrapalha. Que hoje eles... A gente vai chegar aí. Aí, o que aconteceu? Eles não puderam fazer isso. Então, eu tive que trancar meu curso. E, assim... Eu fico triste? Fico. Foi um outro peso para você foi, também, claro né? que foi. Eu estava desistindo de um sonho meu, sabe? Mas eu estava desistindo de um sonho meu para uma realidade minha, que eu sou mãe raiz. Eu não sou mãe que deixa nas costas da vovó e do vovô e vai seguir carreira, não. Não que isso seja errado, tá? Cada um escolhe a vida da maneira que quer levar. Mas eu escolhi dar valor. Eu escolhi viver as bênçãos que Deus me deu, que foi os meus 2 filhos. Então, eu disse, eu vou sim abandonar a faculdade pela 3ª vez, já próximo de terminar, para cuidar dos meus filhos, porque esse contato com os meus filhos é muito importante.